meus alunos queridos. Nós vamos então estudar um pouquinho. Trouxe esse vídeo para vocês para convidá-los a uma reflexão. Então, nós vamos seguir com uma leitura do texto que trouxe para vocês de alguns sociólogos e também convidá-los para o debate de sempre e do crescimento, da construção da nossa crítica, né? Do nosso olhar de evolução a respeito de alguns aspectos sociais interessantes. Então, hoje eu trago para vocês algo que está no livro de Sociologia, na página 324. Na página 324 do livro didático, vocês vão encontrar as considerações sociológicas que dizem respeito ao assunto da Copa e das Olimpíadas serem boas ou ruins para as cidades que vão sediar, no caso, né? O título lá diz: Copa e Olimpíadas, : boas ou ruins para a cidade. No caso, a cidade que cedia, tá? É interessante que a gente perceba a quantidade de argumentos trazidos neste texto pelo sociólogo, tanto positivos quanto negativos. Então, ficar atento aí à descrição toda que é feita no texto, grande, para que a gente mantenha a atenção, o foco naquilo que é essencial do entendimento para formar a nossa opinião. Bem natural que a gente tenha pontos de vista diferentes neste texto para a construção da crítica de cada um. É natural que vocês vão tender mais a um pensamento do que ao outro, como a gente sempre vem fazendo. Então, vamos pegar o livro, página 324, e eu espero vocês para a nossa conversa. Copa e Olimpíadas, boas ou ruins para a cidade? Desde a década de 90, o Brasil vinha pleiteando com insistência o direito de sediar um mega evento esportivo como os Jogos Olímpicos. Era insistência do Brasil, né, conseguir essa oportunidade. Então, na década de 90 já foi tentado e foi uma insistência brasileira para que a gente pudesse conseguir o status de sede, né? No caso dos Jogos Olímpicos. Em 30 de outubro de 2007, a Federação Internacional de Futebol, associado FIFA, anunciou que o Brasil seria sede da Copa do Mundo de 2014. Em 2 de outubro de 2009, foi a vez do Comitê Olímpico Internacional, o COI, anunciar finalmente a escolha da cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Então, as novidades surgiram aí, né? Nós temos os anos 2000, 2007, protagonista de uma anunciação, depois em 2009, mais um anúncio, e aí em 2014 e 2016 a gente tem as confirmações. No discurso oficial, sediar eventos desse porte só traz benefícios para a cidade. Ou seja, é uma grande oportunidade de desenvolver. Do ponto de vista econômico, em uma estratégia mercantil de planejamento estratégico, a cidade vira uma mercadoria que atrai investimentos e turistas. Com base nessa concepção, todos devem colaborar para a realização de eventos que trarão diferentes vantagens para a população, desde o aporte de verbas até a revitalização de algumas áreas da cidade. Legal, né? Traz as contribuições de desenvolvimento que a gente precisa, estratégia de marketing, né? Toda uma gama de planejamento estratégico que é feito aí nessa época para que aquela cidade e todas as outras que já tiveram suas sedes possam estar aí se desenvolvendo. Então, eles colocam nesse parágrafo a cidade como uma mercadoria, vocês percebem? Como se ela fosse um produto. Todos
devem colaborar para a realização de eventos que trarão diferentes vantagens. Quer dizer, a sociedade vai ter que contribuir, vai abrir diversos, entre aspas, trabalhos, oportunidades nessa época. Então, é dessa forma que é vendido a imagem de que a cidade vai ganhar, vai se desenvolver com os jogos, com a sede de tudo isso. Contudo, análises críticas também apontam impactos negativos causados por mega eventos. O economista e sociólogo carioca Carlos Weiner, professor pesquisador do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma que tais ocasiões geram uma cidade de exceção. Isso é, abre-se uma série de precedentes, como isenção de impostos para esses investidores e maior permissividade em relação à lei de responsabilidade fiscal. Mas os municípios continuam impedidos legalmente de fazer o mesmo para outros fins, como construir e equipar hospitais ou aumentar o salário dos profissionais de saúde e de educação. Então, percebam, pessoal, as análises críticas presentes neste parágrafo. Aqui a gente já vai ver impactos negativos que são causados por esses mega eventos, considerando de que, por análises de pesquisadores, de professores, no caso aqui do Rio de Janeiro, da Universidade, da UFRJ, né? Nós vamos ter um olhar de que o planejamento urbano dessas situações, eles são uma coisa à parte, né? Eles não são o que realmente, efetivamente acontece diariamente em todas as cidades, onde se perde ou se ganha um tempo para planejar aquilo que é necessário para o município, porque é um evento, né, mundial. Então, os holofotes vão estar virados para aquela situação. E aí, nesse caso, todo mundo planeja o que é melhor para desenvolver o lugar, né? Melhor para quem? É uma das reflexões que podemos fazer, né? Desde as classes que a gente tem no país, naquela cidade, como nas classes de todos os que vêm nos visitar. Porque o esporte é um evento que não escolhe classe, né? Nós temos que ver isso. Então, para quem desenvolve, né, esse projeto? Será que é o interesse de grandes empresas? Será que é o interesse político? Será que é o interesse econômico do governo? Ou será que é uma propaganda da venda da imagem do nosso país para melhorar, para manter, para conseguir uma imagem melhor lá fora, no exterior, né? São várias reflexões que a gente pode estar fazendo aqui, mas o que eles colocam aqui é que tornam-se cidades de exceção. Então, nós vamos ter cidades aí que sediaram Copas ou Jogos Olímpicos no mundo, que ao receber tantas pessoas se transformaram num cenário que não é o comum quando a gente precisa desenvolver um lugar, né? Não há todo esse esforço, todo esse investimento sem precedentes para que isso aconteça. Isso é interessante que vocês analisem aqui. Existe uma maior permissividade em relação à lei de responsabilidade fiscal. Então, aqui a gente vai ter também a reflexão do que é permitido, burlado, maximizado e do que vai se manter como já era a lei antes, quando se trata de um caso de uma sede de jogos. Porque se não fosse sede de jogos, como deveria ser aplicada a lei de fiscalização em algumas situações? Fiscalização de vigilância sanitária, dos transportes, fiscalização da saúde, em todos os aspectos que a gente puder citar aqui, né? O que é permitido? Aqui consta nítido de que há uma maior permissividade feita pelos pesquisadores, quer dizer que muita coisa é permitida que antes não é. De repente, aquele carrinho de cachorro-quente ou aquele estabelecimentozinho que está começando, engrenando no seu empreendimento e antes precisasse ter todo o fundo da sua cozinha
de aço inoxidável ou então de qualquer outro produto aí que a gente pudesse ter melhor higiene, nesse caso talvez não se fiscalize tanto, porque é um período provisório e com um incentivo desse empreendimento surgindo nesta época dos jogos, após dá-se um tempo talvez para que a pessoa, a dona do lugar, possa, com o tempo e com o lucro, investir naquilo que é realmente necessário com o passar do tempo. Então, talvez exista um prazo para que ela possa cumprir com todas essas situações aí da fiscalização. Nós também temos a questão de isenção de impostos nesse período, né? Coisa que acontece só em alguns municípios que podem dar o prestígio aos seus grande empreendedores de poder ficar isentos por algum tempo até que se firmem no seu negócio. Então, seja de pequena ou grande proporção, o empreendedor ele tem que pagar o imposto assim que ele abre o seu negócio. E a isenção de impostos ela está presente aí em algumas prefeituras, nós não precisamos ir longe, nós temos algumas próximas que por um período de um tempo não cobram até que a empresa se estruture, né? Em Luzerna, pelo que eu conheço, existem 10 anos de isenção de impostos para quem se instalar no município. É oferecido inclusive o terreno no distrito industrial para que isso faça com que mais tarde gere empregos, né, para a comunidade e os jovens, os profissionais da cidade não precisem sair da cidade, possam permanecer ali. Então, interessante a gente perceber as trocas, né, os benefícios, as vantagens para os lados do governo municipal, estadual, federal, ou nesse caso aqui federal, né, e para os municípios da cidade que vai sediar dentro do país, como também os benefícios para quem chega, né, para quem aproveita e tudo mais, para quem se instala. Continuam impedidos legalmente de fazer o mesmo para outros fins, quer dizer, fora desse período, é a reflexão que eu gostaria de trazer também para vocês. Como fica o mundo, a cidade sede, ou as que não são sedes de Copas e de Jogos Olímpicos, quando não tem esse período mais no ano? Será que é fácil dinheiro para a gente construir, por exemplo, hospitais? Creches, escolas? Será que o aumento dos profissionais, por exemplo, de qualquer setor, pode ser o da educação, ele é conseguido de maneira fácil, é votado rápido, é pedido vistas e tudo mais? Então, assim, a gente tem que analisar as facilidades que são dadas em algum período para algumas situações e que para outras não na sociedade, né? A quem servem esses interesses, certo? Outro aspecto negativo diz respeito ao fenômeno ideológico da propaganda. Afinal, sediar um evento de porte de uma Olimpíada é visto como uma grande oportunidade de negócios. Não faltarão recursos de marketing para vender a cidade. Assim, o espaço para críticas e manifestações que explicitem os conflitos e os problemas urbanos pode ficar reduzido, quase ausente. A imagem comercializada vai mascarar a realidade e as questões sociais vão ser praticamente negligenciadas. Muita atenção para os argumentos deste próximo parágrafo que a gente vê aqui. Então, é aspecto negativo também que trago para vocês do olhar do sociólogo ao fenômeno da ideologia que a gente já estudou, agora no caso a ideologia da propaganda, né? Quando a gente tem aí as cidades que vão sediar o evento como um porte de uma Olimpíada, elas são vistas como uma oportunidade de negócio. Então, não vai faltar recurso de marketing. Todo mundo vai querer investir ali. Desde aqueles letreiros que vão estar nos campos ou nos estabelecimentos esportivos, até todo tipo de produto que venha a ser utilizado ou que você possa ter a lembrança enquanto assiste a algo via mídia, né? Todo tipo de serviço que possa ser oferecido
ou que possa também ser lembrado para o mundo enquanto os jogos são transmitidos, vira marketing puro, né? Atrai todas essas empresas, todas essas marcas mundiais. Então, a cidade praticamente se rende, né, a poder vender uma imagem perante a sequência de diversas outras empresas que vão se utilizar do mesmo merchandising. Assim, o espaço para críticas e manifestações que explicitem conflitos e problemas urbanos pode ficar reduzido ou ausente. Muita atenção aqui também, pessoal, porque nesse período ninguém vai ficar falando muito tempo ou mesmo querendo ouvir muito tempo ou brevemente reclamações, porque tudo é festa quando tem jogos, né? Todo mundo se envolve na bandeira e o clima é de alegria. Então é desagradável ficar aí reclamando, mostrando, apontando os problemas sociais que existem nesta cidade, neste país e tudo mais. Fica mascarado, como diz aqui, né? A imagem comercializada vai mascarar a realidade e as questões sociais vão ser negligenciadas, como se elas não existissem, como se não precisasse fazer nada por isso. Como se não existissem problemas, ou ainda como se a gente pudesse fazer de conta que nada disso existe, né? Que é um lugar perfeito, utópico, onde reina a alegria, a motivação do esporte. Então, essa imagem desenvolvida de alegria, de determinação, é o que faz, de coragem, né? É o que faz as marcas se aliarem a esse período com as cidades e desenvolvê-las, ok? Nós temos também mais um parágrafo. Segundo Weiner, sociólogo, né, as desigualdades seriam escondidas no discurso e na prática. Enquanto comunidades inteiras seriam removidas para localidades muito distantes do centro, o que, na opinião dele, é algo que precisa ser decidido por meio do debate com todos os setores da sociedade, a gente vai ter aí um problema social eminente e evidente, né? O que isso quer dizer? No discurso que é proferido nesse período por qualquer entidade esportiva, por qualquer governo do município, do estado ou do país que está sediando, por qualquer participante que a mídia permita falar, todo esse discurso é mascarado para que a gente não perceba outras questões, né? O foco é o esporte e nesse momento todas as questões sociais são negligenciadas. Então, nós vemos que algumas comunidades que são construídas nesses ambientes por muito tempo estão em situações de necessidade ou, às vezes, a rua não tem iluminação pública, o esgoto não é adequado e a gente vai percebendo que o olhar para esse canto nunca foi de interesse de desenvolvimento ou planejamento sequer. E nesse período, automaticamente, quando é necessário construir algo ali, essas comunidades praticamente desaparecem porque são postas readequadas em outro lugar. E um lugar que é decidido não em conjunto com essa sociedade e comunidade que vive ali, mas já decidido por determinadas pessoas políticas, né? Por políticas públicas que não foram constituídas com essa parcela da sociedade que é a mais envolvida, que é a atingida, né? Então, a gente vê que às vezes existem construções que tiram a comunidade inteira daquele bairro e já oferecem em outro lugar e é lá que vai ser. Ninguém pediu opinião sequer do líder comunitário, não houve reunião, houve apenas a proposta, muitas vezes até injusta, né, nessas situações, certo? Último parágrafo para a gente refletir, então. O Weiner propõe, então, que a população exerça um rígido controle sobre os gastos e os impactos dos projetos, pois boa parte dos investimentos consiste em transferências dos cofres públicos para empresas privadas.
Logo, é justo que todos saibam qual será o retorno de tais investimentos. Desta forma, a sociedade não deve se privar do debate. É importante perguntar, por exemplo, é válido gastar tanto com estádios e uma cidade onde muitas casas não possuem esgoto? Quais são as soluções possíveis no caso? O que se pode aprender com experiências como a de Atenas, na Grécia, né? Que até hoje está endividada pelos gastos com a Olimpíada de 2004? Se a realização de mega eventos vai, como as autoridades costumam afirmar, melhorar a vida dos moradores da cidade, é então imperativo que seja a vida de todos e não a de uma pequena e privilegiada parte. Bem expressivo o nosso último parágrafo, bem crítico, bem cultuamente construído, para que a gente reflita a respeito da condição social das cidades que sediam eventos esportivos. Mega eventos, eventos mundiais, com muito investimento público, né? Então, trago para vocês essa reflexão. Gostaria que vocês debatessem com os familiares de vocês, com pessoas que tenham, mais uma vez, na nossa escadinha lá de conhecimento, né? Lembrar aquela escadinha do caderno. Então, assim, que vocês debatessem com pessoas do senso comum, pessoas do senso científico, pessoas do senso filosófico e do senso metafísico, né? Para que a gente pudesse ter opiniões diferentes, não discutir com ninguém e sim argumentar, ouvir a pré-opinião que cada um possui, oferecer esses novos argumentos todos que a gente tem aqui como reflexão, né, para a conversa e ver aí o resultado que surte na semana de vocês. Então, eu deixo para vocês essa atividade. Não é necessário enviar nada no privado para a prof. E a gente discute um pouquinho mais no retorno no presencial, ok? Fiquem bem, um beijo e até mais!